Em cada um de nós, aninha-se uma semente ancestral, um temor primordial que, por vezes, floresce em ansiedade, o medo da morte. Ele se manifesta em sussurros noturnos, em olhares perdidos no horizonte da finitude, na angústia de um adeus que parece definitivo. Mas e se a morte não fosse um fim abrupto, mas uma transição suave pontuada por sinais que nos preparam para a grande viagem? E se, em vez de pavor, pudéssemos encontrar consolo e compreensão nos limiares da desencarnação? Neste roteiro, mergulharemos nas profundezas dessa inquietação humana, buscando luz nas revelações que o plano espiritual nos oferece. Exploraremos os sinais que antecedem a morte, não como presságios sombrios, mas como convites à reflexão, à aceitação e, acima de tudo, à esperança, porque a vida, em sua essência, é um ciclo contínuo, e a morte, apenas uma porta para novas paisagens. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 154, nos esclarece: a alma, ao deixar o corpo, não experimenta nenhuma perturbação. A separação se opera gradualmente, e o espírito não se apercebe dela, senão quando se encontra completamente desprendido. Essa passagem nos convida a uma compreensão mais serena do processo, sugerindo que a transição é mais um despertar do que um rompimento doloroso. Não é um salto no abismo, mas um desdobrar de consciência, um retorno à plenitude do ser. A sabedoria milenar do Espiritismo nos oferece um farol em meio à escuridão do desconhecido, iluminando o caminho da desencarnação com a luz da razão e da fé. Compreender que a alma não se desliga abruptamente, mas em um processo gradual, é um convite à serenidade, à aceitação da naturalidade da vida e da morte como partes intrínsecas de um mesmo ciclo evolutivo. Essa perspectiva nos liberta do pavor do inesperado, permitindo-nos encarar a finitude com a dignidade e a paz que ela merece. Imagine um jardim etéreo, onde as flores exalam perfumes que acalmam a alma e a luz se derrama em tons de paz. Nesse jardim, uma ponte sutil se estende, conectando o mundo material ao espiritual. Ao se aproximar da travessia, o viajante percebe que o véu entre os dois mundos se torna mais tênue. Vozes familiares há muito silenciadas ecoam em seu interior, não como lembranças distantes, mas como presenças reais. Uma melodia suave, quase imperceptível, começa a embalar seus pensamentos. Uma canção de boas-vindas entoada por aqueles que já cruzaram a ponte. Essa é a ilustração poética de um desencarne sereno, onde os sentidos se aguçam para a realidade espiritual, e o corpo, aos poucos, se liberta de suas amarras. As cores se tornam mais vibrantes, os sons mais nítidos, e uma sensação de leveza invade o ser, como se um fardo pesado fosse delicadamente retirado. É a alma se desprendendo das densas vibrações terrenas, alçando o voo em direção à sua verdadeira morada, guiada por seres de luz que a aguardam com amor e paciência. Essa cena, embora poética, reflete a realidade de muitos relatos de desencarnação, onde a paz e a lucidez precedem a partida, transformando o adeus em um reencontro. Um caso que ilustra essa transição é o de Dona Lúcia, uma senhora de 80 anos, lúcida e cheia de vida, mas com uma doença incurável. Nos seus últimos dias, Dona Lúcia começou a relatar visitas de seus pais e de seu marido, já falecidos. Ela os via claramente, conversava com eles e descrevia a alegria desses encontros. Para a família, que não via nada, parecia delírio, mas Dona Lúcia estava serena, sem medo, e dizia que eles estavam ali para levá-la. Em um de seus últimos suspiros, ela sorriu e disse: "Eles vieram me buscar. Que bom." Ela partiu em paz, deixando para trás a certeza de que a morte é apenas um reencontro. O relato de Dona Lúcia não é um caso isolado. Inúmeras famílias ao redor do mundo testemunham fenômenos semelhantes, onde entes queridos, em seus leitos de morte, parecem interagir com presenças invisíveis, expressando alegria, paz e, por vezes, até mesmo um senso de urgência em partir. Esses relatos, muitas vezes descartados como alucinações ou delírios febris, ganham um novo significado à luz da doutrina espírita, que os interpreta como manifestações do desprendimento gradual da alma, que já começa a perceber a realidade do plano espiritual
antes mesmo do desligamento completo do corpo físico. A ciência, por sua vez, começa a se abrir para essas experiências, com estudos sobre as experiências de quase-morte, EQMs, e a consciência pós-morte, que corroboram, de certa forma, a visão espírita da continuidade da vida. A história de Dona Lúcia é um farol de esperança, um testemunho de que a morte não é o fim, mas uma ponte para um novo começo, um reencontro com aqueles que nos precederam na jornada espiritual. É a prova viva de que o amor transcende a barreira da matéria e que os laços que nos unem são eternos, indissolúveis pela passagem do tempo ou pela transição da vida para a morte. Essa experiência de Dona Lúcia nos leva a questionar: estamos realmente preparados para reconhecer esses sinais? Ou o medo nos cega para a beleza da transição? A vida é um constante aprendizado, e a morte, sua maior lição. É um convite à reflexão sobre o que realmente importa, sobre os laços que construímos, sobre o amor que cultivamos. É um lembrete de que somos seres espirituais em uma jornada terrena, e que o verdadeiro lar nos aguarda além do véu. A sociedade moderna muitas vezes evita o tema da morte, tratando-o como um tabu, um assunto a ser evitado a todo custo. Essa negação, no entanto, apenas alimenta o medo e a ignorância, privando-nos da oportunidade de encarar a finitude com serenidade e sabedoria. A doutrina espírita, ao contrário, nos convida a abraçar a morte como parte integrante da vida, como um processo natural e necessário para a evolução do espírito. Ela nos ensina que a morte não é um castigo, mas uma libertação, um retorno à nossa verdadeira pátria espiritual. Ao compreendermos essa verdade, o medo se dissipa, dando lugar à paz, à aceitação e à esperança. A vida ganha um novo sentido, um propósito maior, e cada momento se torna uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de serviço ao próximo. Porque, no final das contas, o que realmente importa não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos, e o legado de amor e luz que deixamos para trás. Reflita sobre estas perguntas. 1. Você já presenciou alguém que, antes de partir, parecia ter visões ou experiências incomuns? Como você reagiu a isso? 2. Como você lida com o medo da morte em sua própria vida? Você já buscou alguma forma de consolo ou compreensão sobre o tema? 3. Acreditar em sinais pré-desencarne traz mais consolo ou mais inquietação para você? Por quê? 4. O que você faria de diferente em sua vida se tivesse a certeza de que a morte é apenas uma passagem e não um fim? 5. Qual o maior legado que você deseja deixar para aqueles que ficam? Como você está construindo esse legado hoje? Adentrando ainda mais na compreensão do processo de desencarnação, é fundamental ressaltar que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, não se baseia em meras crenças ou dogmas, mas em um estudo sério e metódico dos fenômenos mediúnicos e das comunicações com o plano espiritual. Kardec, em sua incansável busca pela verdade, reuniu e organizou uma vasta quantidade de informações, submetendo-as ao crivo da razão e da lógica. Ele nos legou um corpo de conhecimentos que nos permite desvendar os mistérios da vida e da morte, oferecendo-nos uma visão consoladora e racional sobre o destino da alma. A questão 154 de O Livro dos Espíritos, já citada, é um exemplo claro dessa abordagem. Ela não é uma afirmação isolada, mas parte de um conjunto de ensinamentos que se complementam e se harmonizam, formando um panorama completo da realidade espiritual. Essa profundidade e coerência são o que conferem ao Espiritismo sua força e sua capacidade de transformar vidas, oferecendo um porto seguro para aqueles que buscam respostas para as grandes indagações da existência. Além das visões e percepções de entes queridos, outros sinais sutis podem indicar a proximidade da transição. Muitas vezes a pessoa em vias de desencarnar experimenta uma diminuição gradual do interesse pelas coisas materiais, um desapego natural que a prepara para a nova realidade. Conversas sobre o passado, lembranças de momentos marcantes da vida e um desejo de reconciliação com aqueles com quem houve desavenças são comuns. Há também relatos de uma sensação de paz e serenidade incomuns, mesmo em meio a dores físicas, como se uma força superior estivesse envolvendo o espírito, acalmando-o e preparando-o para a partida. Essas manifestações,
embora nem sempre evidentes para os que estão ao redor, são sinais de que a alma está se desprendendo, se preparando para a grande viagem. É como se o espírito, em sua sabedoria inata, soubesse que o momento da libertação se aproxima e se ajustasse a essa nova realidade de forma gradual e harmoniosa. Para os que acompanham, é um convite à observação atenta, à compreensão e, acima de tudo, ao respeito pelo processo individual de cada ser. Não se trata de um abandono, mas de uma preparação, um ajuste de sintonia para a nova dimensão que se abre. Em meio a essa transição, a presença de guias espirituais e de entes queridos que já partiram é um fator de grande consolo e amparo. Eles se aproximam do desencarnante, oferecendo-lhe apoio, carinho e orientação. Muitas vezes, essas presenças são percebidas de forma sutil, através de sensações de bem-estar, de cheiros agradáveis ou de uma inexplicável sensação de paz. Em outros casos, as manifestações são mais claras, com visões e diálogos que trazem conforto e segurança. André Luiz, em suas obras psicografadas por Chico Xavier, descreve com riqueza de detalhes o trabalho dos espíritos benfeitores nos hospitais espirituais, auxiliando os desencarnantes em sua adaptação ao novo plano. Ele nos mostra que a morte não é um evento solitário, mas um processo acompanhado e amparado por uma legião de seres de luz que trabalham incansavelmente para garantir a paz e a serenidade daqueles que retornam à pátria espiritual. Essa visão nos conforta e nos faz compreender que, mesmo na hora da partida, não estamos sozinhos, mas cercados de amor e amparo, guiados por mãos invisíveis que nos conduzem ao reencontro com a vida verdadeira. O medo da morte, portanto, é, em grande parte, o medo do desconhecido. Ao desvendarmos os véus que encobrem a realidade espiritual, ao compreendermos que a vida continua além do túmulo, esse medo se dissipa, dando lugar à esperança e à certeza de que somos seres imortais, destinados à evolução e à felicidade. A morte, então, deixa de ser um monstro a ser temido e se transforma em uma aliada, uma porta para novas experiências, para novos aprendizados, para novos reencontros. É a grande libertadora que nos permite transcender as limitações da matéria e alçar voo em direção à plenitude do ser. Que essa compreensão nos inspire a viver cada dia com mais intensidade, com mais amor, com mais propósito, sabendo que cada momento é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de serviço ao próximo. Porque no final das contas, o que realmente importa não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos, e o legado de amor e luz que deixamos para trás, um legado que ecoará pela eternidade, guiando outros corações em sua própria jornada de autodescoberta e evolução espiritual. A doutrina espírita, em sua profundidade e coerência, oferece um bálsamo para a alma inquieta diante da finitude. Ela nos revela que a vida não se encerra com o último suspiro, mas se expande para dimensões que nossos olhos físicos não podem captar. A morte, nesse contexto, é a grande libertadora, o portal que nos reconecta com a nossa verdadeira essência e com o plano espiritual de onde viemos. É a promessa de que a jornada continua em um universo de possibilidades infinitas. Essa compreensão, que transcende as barreiras da matéria e do tempo, é um convite à serenidade, à aceitação da naturalidade da vida e da morte como partes intrínsecas de um mesmo ciclo evolutivo. Ela nos liberta do pavor do inesperado, permitindo-nos encarar a finitude com a dignidade e a paz que ela merece. A cada dia, a ciência avança em suas descobertas e muitas delas, de forma surpreendente, começam a corroborar os ensinamentos milenares da doutrina espírita, abrindo novos horizontes para a compreensão da consciência e da vida após a morte. É um caminho de luz que se descortina, dissipando as sombras da ignorância e do medo, e revelando a grandiosidade do universo espiritual que nos cerca e nos aguarda. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier em diversas obras como Em Nosso Lar, descreve com riqueza de detalhes as cidades espirituais, os hospitais, as escolas, os locais de trabalho e de estudo. Essas descrições não são meras fantasias, mas revelações que nos ajudam a compreender a continuidade da vida e a organização do mundo espiritual.
Elas nos mostram que a transição não é para o vazio, mas para um ambiente vibrante e ativo, onde o aprendizado e o serviço prosseguem. A morte, portanto, é um convite à evolução, uma oportunidade de aprimoramento em um novo cenário. A riqueza de detalhes apresentada por Emmanuel, que vai desde a arquitetura das construções espirituais até a organização social e as atividades desenvolvidas pelos espíritos, nos permite vislumbrar um universo de possibilidades e de vida pulsante. Não se trata de um paraíso estático, mas de um plano de trabalho e de aprendizado contínuo, onde cada espírito tem a oportunidade de desenvolver suas potencialidades e de contribuir para o bem comum. Essa visão nos conforta e nos inspira, mostrando-nos que a vida, em sua essência, é um constante movimento de progresso e de ascensão, e que a morte é apenas uma etapa nesse grandioso processo evolutivo. É a certeza de que o trabalho e o serviço ao próximo continuam, em um plano de existência mais elevado, onde as oportunidades de crescimento são ainda maiores. Imagine-se agora em uma vasta biblioteca astral, onde os livros não são feitos de papel, mas de luz e conhecimento. Cada volume contém a história de uma alma, as lições aprendidas, os desafios superados. Ao folhear essas páginas etéreas, percebemos que a vida terrena é apenas um capítulo e que a verdadeira narrativa se desenrola em múltiplos planos. Os salões de luz, onde almas se reúnem para estudo e elevação, ecoam com a sabedoria dos séculos. Os hospitais espirituais, com seus leitos de energia e fluidos curadores, acolhem aqueles que chegam do plano físico, oferecendo-lhes o amparo necessário para a recuperação e adaptação. Essa ilustração sensorial nos convida a expandir nossa percepção, a sentir a grandiosidade do universo espiritual e a reconhecer que somos parte de algo muito maior. A descrição desses ambientes espirituais não é apenas uma forma de enriquecer a narrativa, mas de nos conectar com uma realidade que, embora invisível aos olhos físicos, é tão real quanto a que percebemos. A biblioteca astral, por exemplo, simboliza o vasto conhecimento acumulado pelos espíritos ao longo de suas múltiplas existências, um conhecimento acessível a todos que buscam a verdade e o aprimoramento. Os salões de luz representam os espaços de convivência e de aprendizado, onde a troca de experiências e a elevação espiritual são constantes. E os hospitais espirituais, por sua vez, são o refúgio para as almas que chegam do plano físico, muitas vezes exaustas e confusas, oferecendo-lhes o amparo e o tratamento necessários para a sua recuperação e adaptação ao novo ambiente. Essa visão nos conforta e nos inspira, mostrando-nos que o plano espiritual é um lugar de acolhimento, de aprendizado e de amor, onde a vida se manifesta em sua plenitude, em todas as suas formas e expressões. Um caso real que nos toca profundamente é o de um jovem, Carlos, que sofreu um acidente grave e entrou em coma. Os médicos não davam esperanças, mas sua família, espírita, mantinha a fé e orava incessantemente. Durante o coma, Carlos teve experiências vívidas, descrevendo após acordar um encontro com sua avó falecida, que o consolou e o orientou. Ele relatou ter visitado um lugar de muita paz e luz, onde se sentiu acolhido e amado. Essa experiência de quase morte, ou EQM, como são chamadas, é um testemunho poderoso da continuidade da vida e da existência do plano espiritual. Carlos voltou com uma nova perspectiva, sem medo da morte, e com a certeza de que a vida é um presente a ser vivido plenamente, com amor e propósito. O relato de Carlos, embora possa parecer extraordinário para alguns, é um entre muitos que são documentados e estudados por pesquisadores em todo o mundo. As experiências de quase morte, EQMs, têm sido objeto de investigação científica, com relatos consistentes de pessoas que, após serem declaradas clinicamente mortas, retornam à vida com memórias vívidas de terem saído do corpo, encontrado entes queridos falecidos e experimentado uma sensação de paz e luz indescritíveis. Esses relatos, embora não sejam uma prova científica da vida após a morte, oferecem um forte indício de que a consciência pode existir independentemente do corpo físico e que a morte não é o fim, mas uma transição para outra dimensão. A história de Carlos é um farol de esperança, um testemunho de que a vida continua,
e que o amor transcende as barreiras da matéria, conectando-nos com aqueles que já partiram em um plano de existência mais elevado e pleno de luz. Se isso já aconteceu com você, escreva nos comentários apenas a palavra "escutei". Essa vivência de Carlos nos leva a refletir sobre a importância de estarmos abertos aos sinais, mesmo que sutis, que o plano espiritual nos envia. Eles podem vir em sonhos, em intuições, em encontros inesperados, em palavras de consolo que surgem no momento certo. São mensagens de amor e amparo, que nos lembram que nunca estamos sozinhos e que a vida é um constante intercâmbio entre os dois planos. A morte, portanto, não é um fim, mas uma ponte, uma travessia para um novo amanhecer. A sensibilidade para perceber esses sinais é algo que pode ser desenvolvido através da meditação, da oração e da abertura do coração para as mensagens do plano espiritual. Não se trata de buscar fenômenos extraordinários, mas de estar atento às pequenas manifestações do amor divino em nosso dia a dia. Uma flor que desabrocha no momento certo, uma canção que toca a alma, um encontro inesperado que traz uma mensagem de esperança. Tudo isso pode ser um sinal, um lembrete de que a vida é um milagre e que estamos sempre amparados e guiados por forças superiores. A morte, então, deixa de ser um evento temido e se transforma em uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de reencontro com a nossa verdadeira essência, em um plano de existência onde a luz e o amor reinam soberanos. Reflita sobre estas perguntas provocativas. 1. Você já teve um sonho vívido com um ente querido que já partiu? Como essa experiência te impactou? 2. Como você interpreta as intuições ou pressentimentos que surgem em sua vida? Você os considera mensagens do plano espiritual? 3. Acreditar na continuidade da vida após a morte muda a forma como você vive o presente? De que maneira? 4. O que você faria para se conectar mais com o plano espiritual e com as mensagens que ele pode te enviar? 5. Qual a maior lição que a experiência de Carlos te ensina sobre a vida e a morte? Como você pode aplicar essa lição em sua própria jornada, aprofundando a compreensão sobre a organização do plano espiritual? As descrições de Emmanuel, em obras como Nosso Lar e Os Mensageiros, revelam uma complexidade e uma beleza que superam em muito a nossa imaginação terrena. Não se trata de um lugar etéreo e sem forma, mas de cidades vibrantes, com suas próprias leis, sua própria arquitetura, seus próprios sistemas de trabalho e de aprendizado. Os hospitais espirituais, por exemplo, são verdadeiros centros de cura e reabilitação, onde espíritos recém-desencarnados, muitas vezes traumatizados pela transição ou por uma vida de vícios e desequilíbrios, recebem o amparo e o tratamento necessários para a sua recuperação. Nesses locais, equipes de médicos e enfermeiros espirituais, com o auxílio de fluidos curadores e de tecnologias avançadas, trabalham incansavelmente para restabelecer a saúde e o equilíbrio dos pacientes, preparando-os para as próximas etapas de sua jornada evolutiva. As escolas e universidades espirituais, por sua vez, são centros de conhecimento e de aprimoramento, onde os espíritos têm a oportunidade de aprofundar seus estudos em diversas áreas do saber, desde a ciência e a filosofia até a arte e a moral. É um ambiente de constante aprendizado, onde a busca pela verdade e pelo autoconhecimento é incentivada e valorizada. Essa visão nos convida a refletir sobre a importância de cultivarmos o conhecimento e o bem em nossa vida terrena, pois tudo o que aprendemos e construímos aqui nos acompanhará para o plano espiritual, servindo de base para o nosso progresso contínuo. A morte, portanto, não é um fim, mas uma continuidade, uma oportunidade de expandir nossos horizontes e de aprofundar nossa compreensão sobre a vida e o universo. Além das cidades e instituições, o plano espiritual é habitado por uma vasta gama de seres, desde os espíritos mais elevados, que atuam como guias e mentores, até os espíritos em evolução, que ainda se encontram em estágios iniciais de seu desenvolvimento. Essa diversidade de seres e de experiências é o que torna o plano espiritual tão rico e complexo, um verdadeiro universo em constante movimento. A interação entre esses seres, a troca de experiências e de conhecimentos, e o trabalho conjunto em prol do bem comum
são elementos essenciais para o progresso de todos. É um ambiente de cooperação e de solidariedade, onde cada um contribui com suas habilidades e talentos para o crescimento coletivo. Essa visão nos inspira a cultivar a fraternidade e o amor em nossas relações terrenas, pois é através do serviço ao próximo e da união de esforços que construímos um mundo melhor, tanto aqui quanto no plano espiritual. A morte, então, se revela como um convite à união, à solidariedade e ao amor incondicional, valores que nos acompanharão para além da vida física, em nossa jornada eterna de evolução. Um exemplo marcante da atuação dos espíritos benfeitores na vida terrena é o caso de Maria, uma jovem que sofria de uma doença incurável e estava desenganada pelos médicos. Sua família, desesperada, buscou auxílio em um centro espírita, onde recebeu a orientação de orar e de confiar na providência divina. Durante as sessões de prece, Maria começou a sentir uma melhora gradual em seu estado de saúde, e os médicos, surpresos, não conseguiam explicar a recuperação. Tempos depois, Maria se recuperou completamente e atribuiu a cura à intervenção dos espíritos benfeitores, que a auxiliaram no processo de recuperação. Esse caso, embora possa parecer milagroso para alguns, é um exemplo da ação dos espíritos na vida terrena, que atuam em sintonia com as leis divinas, auxiliando aqueles que buscam o bem e a cura. Não se trata de uma quebra das leis naturais, mas de uma atuação sutil e harmoniosa, que respeita o livre arbítrio e o processo evolutivo de cada ser. A história de Maria é um testemunho da força da fé, da oração e da intervenção divina, que se manifesta de diversas formas em nossas vidas, oferecendo-nos amparo, consolo e esperança em momentos de dificuldade. É a prova de que não estamos sozinhos e que o plano espiritual está sempre atento às nossas necessidades, pronto para nos auxiliar em nossa jornada terrena. Reflita sobre estas questões adicionais que buscam aprofundar sua conexão com o tema. 1. De que forma a compreensão da organização do plano espiritual, conforme descrito por Emmanuel, altera sua visão sobre a vida e a morte? 2. Você acredita que a cura de Maria foi um milagre ou uma manifestação da lei de causa e efeito e da intervenção espiritual? Justifique sua resposta. 3. Como a diversidade de seres e experiências no plano espiritual pode enriquecer sua própria jornada de aprendizado e evolução? 4. Se você pudesse visitar a biblioteca astral, qual conhecimento você buscaria em primeiro lugar e por quê? 5. De que maneira a solidariedade e o amor cultivados na Terra podem se manifestar e se expandir no plano espiritual? A consolidação do aprendizado sobre a vida e a morte nos leva a uma compreensão mais profunda da nossa própria existência. Não somos meros corpos transitórios, mas espíritos imortais em constante evolução. A morte, longe de ser um ponto final, é um reencontro, um retorno ao lar espiritual, onde a verdadeira vida se manifesta em sua plenitude. É a certeza de que o amor transcende as barreiras do tempo e do espaço, e que os laços que nos unem são eternos. Essa verdade, que ecoa nos corações de todos aqueles que se abrem para a espiritualidade, é um bálsamo para a alma, dissipando as sombras do medo e da incerteza. Ela nos convida a viver com mais propósito, a amar com mais intensidade e a perdoar com mais facilidade, sabendo que cada experiência, por mais dolorosa que seja, é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. A vida, em sua essência, é um ciclo contínuo de nascimentos e renascimentos, de partidas e chegadas, de aprendizados e superações. E a morte, nesse contexto, é apenas uma etapa, um portal que nos conduz a novas dimensões de existência, onde a luz e o amor reinam soberanos. Divaldo Franco, em suas palestras e livros, sempre enfatiza a importância da fé e da confiança na providência divina diante dos desafios da vida, incluindo a morte. Ele nos lembra que a morte não é o fim, mas o recomeço, a grande libertação do espírito para a vida verdadeira. Essa perspectiva nos convida a viver com mais leveza, a amar com mais intensidade e a perdoar com mais facilidade, sabendo que cada experiência, por mais dolorosa que seja, é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. A sabedoria de Divaldo
fruto de décadas de dedicação ao estudo e à prática do Espiritismo, ressoa em nossos corações como um convite à serenidade e à confiança. Ele nos ensina que a fé não é uma crença cega, mas uma convicção profunda, alicerçada na razão e na experiência, de que somos amparados e guiados por forças superiores em nossa jornada evolutiva. Essa fé nos fortalece diante das adversidades, nos impulsiona a superar os desafios e nos permite encarar a morte com a dignidade e a paz que ela merece. É a certeza de que, mesmo nos momentos mais difíceis, não estamos sozinhos, mas cercados de amor e amparo, guiados por mãos invisíveis que nos conduzem ao reencontro com a vida verdadeira. Imagine uma travessia de luz, onde cada passo é um mergulho em um oceano de paz e serenidade. Uma ponte espiritual se ergue, conectando o plano terreno ao celestial, e por ela, almas se reencontram em abraços de luz. Não há dor, não há saudade, apenas a alegria indizível de estar novamente junto daqueles que amamos. Os jardins celestiais florescem em cores nunca antes vistas, e a melodia da harmonia divina embala os corações. Essa ilustração poética final nos convida a visualizar a morte não como um fim, mas como um portal para um novo começo. Um reencontro com a nossa família espiritual, em um lugar onde a felicidade é plena e a paz é eterna. A beleza dessa imagem, que transcende a compreensão humana, é um convite à contemplação, à meditação e à conexão com o divino. Ela nos lembra que o universo é muito maior do que podemos conceber, e que a vida, em sua essência, é um milagre, uma dádiva a ser celebrada em todas as suas formas e expressões. É a certeza de que, mesmo após a partida, a vida continua, em um plano de existência mais elevado, onde a luz e o amor reinam soberanos, e onde a felicidade é plena e eterna. Um caso real que ilustra a força do amor e a continuidade da vida é o de uma mãe, Maria, que perdeu seu filho em um acidente trágico. Desolada, ela se entregou à dor e à desesperança. No entanto, em um sonho vívido, seu filho apareceu, sorridente e cheio de luz, dizendo-lhe para não se preocupar, que ele estava bem e que a esperaria. Ele lhe pediu para continuar vivendo, para espalhar o amor que ela sentia por ele. Esse sonho, que se repetiu por algumas noites, trouxe a Maria um consolo profundo e a certeza de que seu filho estava vivo em outro plano. Ela transformou sua dor em serviço, dedicando-se a ajudar outras mães que perderam seus filhos, levando-lhes a mensagem de esperança e consolo que recebeu do plano espiritual. Esse caso nos mostra que o amor é a maior ponte entre os mundos e que a vida, em sua essência, é indestrutível. A história de Maria é um testemunho da força do amor materno que transcende as barreiras da morte e se manifesta de formas surpreendentes. Ela nos lembra que a dor da perda, embora intensa, pode ser transformada em um caminho de serviço e de amor, um legado de esperança para aqueles que ainda sofrem. É a prova de que a vida continua e que os laços que nos unem são eternos, indissolúveis pela passagem do tempo ou pela transição da vida para a morte. A resiliência de Ana, sua capacidade de transformar a dor em luz, é um exemplo inspirador para todos nós, mostrando-nos que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar força e propósito para seguir em frente, guiados pela certeza de que o amor é a maior força do universo. Reflita sobre estas perguntas transformadoras. 1. Como a compreensão da imortalidade da alma pode mudar sua perspectiva sobre a vida e a morte? Você se sente mais leve ou mais responsável? 2. Que atitudes você pode tomar hoje para viver com mais propósito e menos medo da finitude? Quais são os seus maiores medos em relação à morte? 3. Como você pode transformar a dor da perda em um caminho de serviço e amor? Você já pensou em como pode ajudar outras pessoas que estão passando por luto? 4. Qual o papel da fé em sua jornada de compreensão da vida após a morte? A sua fé tem sido um suporte ou um desafio? 5. Que mensagem você gostaria de deixar para aqueles que ainda temem a morte? Se você pudesse falar com alguém que está com medo, o que diria? Para aprofundar ainda mais a nossa compreensão sobre a transição e o reencontro no plano espiritual, é crucial revisitarmos os ensinamentos de Allan Kardec sobre a pluralidade dos mundos habitados
e a destinação dos espíritos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 15, Kardec nos esclarece que a morte é a porta de entrada para a verdadeira vida, a vida do espírito, que é imortal. Essa afirmação, simples em sua essência, carrega uma profundidade imensa, pois nos convida a transcender a visão materialista da existência e a abraçar a realidade de que somos seres espirituais em uma jornada evolutiva contínua. A cada desencarnação, o espírito retorna ao seu verdadeiro lar, levando consigo as experiências e os aprendizados adquiridos na Terra e se preparando para novas etapas de seu progresso. É um ciclo de aprimoramento constante, onde cada vida é uma oportunidade de crescimento, de superação e de serviço ao próximo. Essa perspectiva nos conforta e nos inspira, mostrando-nos que a vida, em sua essência, é um constante movimento de progresso e de ascensão, e que a morte é apenas uma etapa nesse grandioso processo evolutivo. É a certeza de que o trabalho e o serviço ao próximo continuam, em um plano de existência mais elevado, onde as oportunidades de crescimento são ainda maiores. Além das travessias de luz e dos reencontros, o plano espiritual oferece uma infinidade de paisagens e experiências que desafiam a nossa imaginação. Há cidades de luz, onde a arquitetura reflete a harmonia e a beleza do espírito, com construções etéreas e jardins exuberantes. Há também templos de sabedoria, onde os espíritos se reúnem para estudar as leis divinas e aprofundar seu conhecimento sobre o universo. E há, ainda, os vales de sombra, onde espíritos em sofrimento encontram amparo e auxílio para se reerguerem e prosseguirem em sua jornada. Essa diversidade de ambientes e de experiências é o que torna o plano espiritual tão rico e complexo, um verdadeiro universo em constante movimento. A interação entre esses seres, a troca de experiências e de conhecimentos e o trabalho conjunto em prol do bem comum são elementos essenciais para o progresso de todos. É um ambiente de cooperação e de solidariedade, onde cada um contribui com suas habilidades e talentos para o crescimento coletivo. Essa visão nos inspira a cultivar a fraternidade e o amor em nossas relações terrenas, pois é através do serviço ao próximo e da união de esforços que construímos um mundo melhor, tanto aqui quanto no plano espiritual. A morte, então, se revela como um convite à união, à solidariedade e ao amor incondicional, valores que nos acompanharão para além da vida física, em nossa jornada eterna de evolução. Um caso que exemplifica a beleza e a profundidade dos reencontros espirituais é o de um casal, Ana e Pedro, que foram separados pela morte de Pedro em um acidente inesperado. Ana, inconsolável, mergulhou em profunda tristeza. No entanto, em uma noite de vigília, sentiu uma presença suave ao seu lado e um perfume que arremetia a Pedro. Em seguida, uma voz clara, embora não audível aos ouvidos físicos, sussurrou em seu coração: "Estou bem, meu amor. Continue sua jornada com fé e alegria. Nos reencontraremos." Essa experiência, que se repetiu por diversas vezes, trouxe a Ana um consolo indescritível e a certeza de que Pedro estava vivo e a amparava do plano espiritual. Ela compreendeu que o amor que os unia era eterno e que a separação era apenas temporária. Ana transformou sua dor em força, dedicando-se a obras de caridade e espalhando a mensagem de esperança e consolo que recebeu. Essa história nos mostra que o amor é a maior força do universo, capaz de transcender as barreiras da morte e de conectar corações em diferentes planos de existência. É a prova de que a vida continua e que os laços que nos unem são eternos, indissolúveis pela passagem do tempo ou pela transição da vida para a morte. A resiliência de Ana, sua capacidade de transformar a dor em luz, é um exemplo inspirador para todos nós, mostrando-nos que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar força e propósito para seguir em frente, guiados pela certeza de que o amor é a maior força do universo. Finalizando nossa jornada de reflexão sobre a morte e a vida, é fundamental que cada um de nós se questione sobre o legado que deseja deixar. Não se trata apenas de bens materiais, mas de valores, de exemplos, de amor e de luz que irradiamos para o mundo.
A vida é uma oportunidade única de crescimento e de serviço, e cada momento é precioso. Que possamos viver com intensidade, com propósito, com alegria, sabendo que cada atitude, cada palavra, cada pensamento ecoa no universo e contribui para a nossa evolução e para a evolução de todos. Que o medo da morte se transforme em certeza da vida, que a tristeza da partida se converta em alegria do reencontro, e que a esperança seja a bússola que nos guia em nossa jornada eterna. Que a luz do Espiritismo ilumine nossos caminhos, dissipando as sombras da ignorância e do medo e revelando a grandiosidade do universo espiritual que nos cerca e nos aguarda. Que possamos, a cada dia, nos aproximar mais da nossa verdadeira essência, da nossa divindade interior e nos tornar instrumentos de paz, de amor e de luz neste mundo. Que assim seja. Que a paz esteja em seus corações e que a certeza da vida eterna os console e os inspire a viver plenamente, com amor e propósito, em cada instante de sua jornada. Que a luz do Cristo nos guie e nos ampare, hoje e sempre. Amém.